Tudo bem? Queria dar boas-vindas a todos para essa edição de hoje dos Diálogos Adumb, com o tema Transição de Governo e Educação Pública. Meu nome é Pedro Mandagará, eu sou parte da chapa dirigente da Adumb Seção Sindical. E no programa de hoje a gente vai discutir as questões que envolvem a transição de governo, carreira docente, a defesa da educação pública, da universidade e dos serviços públicos, que, como a gente sabe, é um tema importante para o nosso país, sobretudo nesse momento em que a gente teve um anúncio de mais cortes ainda, acima de 300 milhões de reais de cortes, né, nas universidades e institutos federais por todo o país. Para conversar hoje, a gente chamou a presidenta do Antissindicato Nacional, Rita Moura, e o coordenador-geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica Profissional Tecnológica, Sinasef, o Davi Lobão. Tá? Então, queria agradecer muito vocês terem aceito o nosso convite, ainda mais hoje, né, que, enfim, acho que todo mundo queria estar comemorando esse jogo maravilhoso de agora há pouco, né? Mas, enfim, também acho que sempre é tempo da gente discutir questões tão importantes como a educação pública no país. É, Bom, então, eu queria colocar, então, expor um pouquinho do tema, né? A educação pública teve vários desmontes ao longo desses 4 anos anteriores, muitos casos de corrupção, intervenções, bloqueio de recursos, sucateamento, etc. A gente vai ter agora, a partir da diplomação do presidente, dia 12 de dezembro, e da posse, dia 1º de janeiro, um país efetivamente em frangalhos, quer dizer, completamente destruído também na área da educação. Então, eu queria começar o nosso debate, né, perguntando para o Davi qual é a avaliação do Sinasef e também do Fonasef, né, onde tem uma representação, sobre o saldo que fica do governo Bolsonaro para a educação pública e para o serviço público. Então, Davi. Convite de vocês aí da Dumbi, para a gente é uma satisfação muito grande, e principalmente quando divide uma tela aqui com a camarada Rivânia, a gente fica muito contente e feliz por isso, né? Sempre aprendemos e estamos juntos aí, ombro a ombro nas lutas. Olha, foram 6 anos, na verdade, né, de grandes ataques ao serviço público, ao povo brasileiro, ao povo pobre e aos trabalhadores. O serviço público tem por excelência atender a necessidade do povo mais necessitado, mais carente. E quando você tem um governo, né, produto de um golpe neofascista e que tenta construir uma sociedade para poucos, o objetivo central dele foi destruir o serviço público. E aí eu queria falar um pouco desses ataques, pegando a história daquilo que nós representamos, que é os institutos federais de todo esse país. Nós consolidamos os institutos federais em final dos primeiros anos de 2000, em 2008. Final de 2008, o Instituto Federal é efetivamente constituído. Começa nesse país um processo de crescimento, expansão da rede básica federal de ensino básico tecnológico, profissional e tecnológico. Esse processo se dá numa dimensão muito forte, ao ponto do Sinasef tentar dialogar com o governo de que nós defendemos a expansão, mas tem que ter cuidado para que ela não se dê de forma atabuada, né, de forma assodada, e prejudique o bom empenho daquilo que é o nosso trabalho. Resultado, a gente se empenhou muito nesse processo. O surgimento dos institutos federais não tem um objetivo muito bonitinho, muito consolidado. O objetivo inicial dos institutos federais era preparar a mão de obra para a famosa Revolução 4.0. Era apenas fazer com que tivesse uma escola adequada para produzir a classe trabalhadora da nova geração, a classe operária das novas fábricas. Mas nós fomos para além disso. Os institutos federais, a partir da qualidade do seu material humano, e aí professores, professoras, técnicos e técnicas administrativas, nós superamos tudo que existia na educação, não só do país, como do mundo. Os institutos federais passaram a ser, sem dúvida nenhuma, o que melhor aconteceu na educação do mundo. Para você ter ideia do que eu estou falando, nós chegamos ali, ali em 2014, 2015, a pontuarmos na plataforma da ONU
entre as 5 melhores escolas do ensino médio do mundo. Isso é do Instituto Federais. Com investimento de US$ 9.000 por aluno, ano. Investimento esse que é igual ao investimento dos países que mais investem em educação, como a Alemanha, como o Canadá, como Finlândia, né? Então, nós tivemos um bom investimento e tivemos um retorno maravilhoso. O que é que acontece quando o Bolsonaro entra no governo? O Temer, ele já começou a esconder os resultados do Instituto Federal. Os institutos federais que sempre foram campeão de aprovação por 10 anos seguidos, Temer, nos seus 2 anos de governo, ele escondeu esse resultado. E a gente conseguiu passar por cima da tentativa de obstrução dos resultados do Instituto Federal e divulgamos esse resultado massivamente. Os institutos federais se consolidavam como uma grande escola, importante escola. E aí veio o governo Bolsonaro para agravar essa situação. E a primeira coisa que ele faz, qual é? É construir um processo em que nós sobrecarregávamos em sala de aula, não podendo mais fazer o trabalho que nós fazíamos com o nosso aluno de 14 anos, 15 anos, que era extensão, que era pesquisa, que era atendimento ao aluno, fortalecimento do conteúdo que ele vinha deficiente do ensino básico da escola pública. Então, todo o trabalho de núcleo de assistência, o trabalho de pesquisa e extensão, esse trabalho foi cortado pelo desenvolvimento de que Bolsonaro implementou, que foi não contratação de ninguém para a nossa rede, sobrecarga da carga horária de sala de aula. Chegou ao cúmulo, inclusive, de apresentar uma portaria, a portaria 983, que coloca o professor EBTT exclusivamente em sala de aula. Ou seja, nós seremos não mais professor na sua excelência. Nós seremos agora dadores de aula, que isso vai ser a nossa tarefa. Atendimento ao aluno, núcleo de estudo, assistência, pesquisa, extensão, nós não vamos mais fazer se essa portaria se consolidasse. Felizmente, nós derrotamos o governo Bolsonaro e esperamos que nos próximos anos a gente mude isso. Então, o que foi o governo Bolsonaro para a gente? O governo Bolsonaro para a gente foi uma tentativa muito forte de destruição da nossa escola. E aí, enquanto FONASEP, eu posso dizer, por extensão, de destruição do serviço público. Era assim a PEC 32, a chamada reforma administrativa, que consolidava uma perspectiva de fim do serviço público para aqueles que mais necessitavam. Fim do serviço público para que o povo pobre tivesse educação, tivesse saúde, tivesse assistência social, tivesse moradia. Então, tudo isso estava sendo destruído efetivamente pelo governo Bolsonaro. Nós esperamos que, a partir do próximo ano, a gente tenha uma retomada do processo, né, anterior a esses governos, os institutos voltem a crescer, atenda aquilo que foi na sua origem o objetivo inicial, que era conseguir atingir a 12% dos jovens em idade do ensino médio para a nossa rede, não chegamos nem sequer a 4%. Bolsonaro passou 4 anos com investimento zero na nossa rede, sem crescer nenhum campus, sem aumentar um único local de atendimento à nova sociedade, apenas, né, sobrecarregando de trabalho os professores para que a qualidade fosse atacada. Então, foi isso que aconteceu nesses 4 anos. Nós sofremos muito, né, e nós, a partir desta realidade, tomamos a ousadia de dizer que a nossa tarefa era derrotar Bolsonaro. Então, nosso sindicato aprovou uma resolução no seu congresso de eleger Lula para derrotar Bolsonaro, porque a gente não suportava mais os ataques que nós estávamos sofrendo. Era a defesa do nosso emprego, era a defesa dos nossos salários, era a defesa da nossa instituição, era a defesa do nosso trabalho. Então, foi assim que nós entendemos a necessidade de caminhar junto com o povo brasileiro na luta para derrotar Bolsonaro nas urnas. Foi uma grande vitória, uma importante vitória. Foi a eleição das nossas vidas. Evitamos um golpe, evitamos a destruição do serviço público. É isso. Obrigado, Davi. Eu acho que para pensar um pouco, né, ainda esse momento de transição, lembrar aqui que tanto o Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais, que é o FONASEF, quanto o ANDES, entregaram cartas com reivindicações para o governo de transição, né? Especificamente na carta do ANDES, agora encaminhando uma pergunta para a professora Rivânia, né, foram apontados 11 pontos programáticos em defesa da educação pública. Então, eu queria, a partir desses pontos, professora Rivânia, te perguntar o
que desafios que estão em frente para essa gestão que vai se iniciar em janeiro e o que o movimento sindical docente, em especial o Andes, espera agora desse novo governo? Olá, Pedro. Em seu nome, eu saúdo aí a diretoria da ADUMB, os sindicalizados, né, da ADUMB, parabenizar aí pela atividade, por esse programa, né, Diálogos, ADUMB Diálogos, então é muito importante. Pedro, você coloca aí uma questão, realmente nós entregamos, né, como teve aí na sua introdução, uma carta, tanto aos presidenciáveis como agora a equipe de transição. Essa carta, ela é uma síntese do nosso plano de lutas que é deliberado pela categoria nas suas instâncias deliberativas, Congresso, CONADES, e expressa a nossa luta em defesa da educação pública. Consta aí diversas pautas que diz respeito à educação, e entregamos à equipe de transição com a perspectiva de que a gente pudesse pautar essas questões também no próximo governo. Então, você pergunta sobre a nossa expectativa. E aí eu gostaria, assim como o Lobão fez uma retrospectiva, né, um pouco aí dos últimos 6 anos, 4 anos de governo Bolsonaro, 6 anos de golpe, uma retrospectiva do que se perdeu ou dos ataques que nós tivemos à educação, eu gostaria também de retratar que nesse momento, nesses últimos anos, nesse último governo em particular, nós tivemos aí inúmeros ataques à educação pública. Ataques de uma ordem que a gente tem denominado ataques à essência do que significa pensar a educação como um direito fundamental. E pensar a educação como um processo dialógico, de debate, de construção coletiva, que está na sua essência a criticidade, a construção do conhecimento, tudo isso foi atacado por esse governo. E foi atacado de diversas maneiras. Tivemos, inclusive, vários professores e professoras com perseguições políticas, com o conteúdo das aulas sendo monitorado, gravado, perseguido. Então, isso diz respeito a uma forma, ou um projeto de educação que o governo Bolsonaro impulsionou. Por outro lado, a gente teve durante esse período também um conjunto de ataques que se sistematizaram no orçamento, na retirada do orçamento, como você contextualizou no início, dos cortes, dos bloqueios, da diminuição efetiva do orçamento, do desvio de recursos, do contingenciamento. Então, isso também está aliado à deslegitimação, que está lá no primeiro bloco que eu falei, de ataques à educação. Deslegitimar a educação pública para fortalecer o mercado da educação, ou os empresários da educação. Então, isso se fez muito forte durante esse governo. Está nesse segundo conjunto de ataques também o ataque à autonomia universitária, autonomia didático-pedagógica, autonomia de gestão financeira e a autonomia político-administrativa, que se expressou de modo mais efetivo com a questão das intervenções, mas que não se esbarra aí. Eu acho que a gente vai conversar ainda um pouco sobre isso. E a nossa expectativa é que o próximo governo possa derrubar os decretos do governo Bolsonaro, instruções normativas e portarias que atingiram especificamente a educação. Nós construímos um documento coletivo com o Sinasef e o Lobão, quero saudar o Lobão, inclusive, dizer que é um grande companheiro de luta, que a gente está compondo aí várias frentes, tanto no Funasef, nas entidades da educação, a gente tem feito esse enfrentamento. Então, Lobão, para mim, é uma honra poder militar com você e construir lutas. Feito esse parêntese, para dizer que os enfrentamentos que a gente tem realizado e os ataques à educação, eles se expressam também dessa quebra da autonomia, nessas intervenções que têm sido feitas nas instituições federais, e a gente tem enfrentado esse como um dos grandes problemas da educação. Um dos grandes problemas que ataca o artigo 207, 208 da Constituição, que fere a autonomia, e o Andes tem um projeto de autonomia universitária para fazer valer os artigos 207 e 208,
que prevê a escolha de representantes, se inicie e se encerre dentro das instituições. Então, essa é uma bandeira de luta do Antissindicato Nacional que está na nossa carta. Então, são vários ataques que nós temos sofrido no último período. E a expectativa com o próximo governo, como eu estava falando anteriormente, é que a gente possa derrubar os decretos, as instruções normativas, as portarias que foram feitas pelo presidente Bolsonaro e que atacam diretamente a educação pública. Então, nós construímos esse documento coletivo, fazendo um grande levantamento, e tem uma entidade também estudantil, a FENET, que participou da construção desse documento, fazendo um grande levantamento de tudo que a gente sofreu, né, nesse último período. Entregamos isso também à equipe de transição. Então, a gente espera, a expectativa com o próximo governo é que a gente possa ter, no âmbito da educação pública, uma atenção voltada para a recomposição do orçamento, para a derrubada do teto dos gastos, que implica diretamente na recomposição do orçamento para a educação, para a saúde, áreas prioritárias nesse país, de mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Então, são áreas prioritárias. A gente espera do próximo governo a abertura também do diálogo com as categorias para pensar esse projeto de educação, para reestruturar, para resgatar a educação pública no nosso país. E resgatar isso é pensar no orçamento, é pensar no fim das intervenções, na nomeação dos reitores eleitos e das reitoras eleitas, né? É pensar em projetos que possam, sim, rechaçar o Reúne Digital, né? Fazer com que a gente tenha de volta um projeto de educação com qualidade, presencial, laico, gratuito e socialmente referenciado, é que a gente possa, no âmbito do próximo governo, pensar no orçamento da ciência e tecnologia para pesquisas realizadas em instituições públicas e com os seus resultados também voltados para os interesses e necessidades da população. Então, nós temos, sim, a expectativa de que a gente possa pautar junto ao próximo governo, e já fizemos isso na equipe de transição, porque consideramos importante esse momento, mas que a gente possa pautar junto ao próximo governo as nossas necessidades no que diz respeito à valorização e reconhecimento da educação pública como direito fundamental. E pensar isso também é pensar condições de trabalho para os professores e professoras, condições de trabalho para os técnicos administrativos, condições de permanência, de ingresso e permanência para os estudantes. Então, isso passa fundamentalmente pela uma recomposição do orçamento público para a educação e pelo diálogo com as categorias, que no caso do Antissindicato Nacional, posso reafirmar, Pedro, vocês que estão aí na ADUMB, uma grande seção sindical do Andes, posso reafirmar que o Andes permanecerá em luta pelas nossas pautas e pelo reconhecimento da educação pública como um direito fundamental da população brasileira. Obrigado, professora. Eu ia mesmo puxar a conversa para essa questão da emenda constitucional 95, né, do teto de gastos, porque eu acho que talvez seja um tema transversal que perpasse as falas de vocês dois, né, como que há desde o governo Temer, né, e desde essa emenda do teto de gastos, um direcionamento do subfinanciamento da educação que vai em direção a diversas consequências, né. Achei muito interessante na fala da Rivane agora, essa questão do, entre aspas, reúne digital, né, de um direcionamento na direção de mais aulas à distância, mais aulas remotas, né, mesmo em contexto pós-pandemia, né. Então, eu queria puxar isso da emenda à Constituição 95 para pensar um pouco a realidade política. O que o movimento sindical pode fazer na direção da revogação dessa emenda? Porque a gente vê que tem uma oposição da mídia, uma oposição do mercado que é muito grande, né. A gente vê que mesmo uma sinalização muito tímida de recomposição do orçamento do Bolsa Família, que é o mínimo para sobrevivência efetiva das pessoas, né, para que se passe a fome das pessoas, já gerou reações imensas da mídia e do mercado, né. Então, que papel vocês acham que... E ao lado disso, claro, a gente tem também um Congresso muito conservador que foi eleito, né. Então,
Dentro desse contexto tão complexo, de uma conjuntura tão difícil para a revogação dessa emenda, que papel vocês acham que o movimento sindical pode ter para levar adiante essa pauta da revogação do teto de gastos? Daí eu acho que é um tema para os dois, né? Não sei quem quer falar primeiro. Posso começar? Vamos lá, olha. É um tema muito excitante, muito bom para a gente discutir, porque diz respeito às nossas vidas. E aí eu queria partir do seguinte princípio. Nós, quando elegemos Lula para derrotar Bolsonaro, nós não abrimos o paraíso para a gente, mas nós fechamos uma porta do inferno, né? E para fechar essa porta do inferno ainda faltam alguns parafusos, tá? Ela foi lá encostada tal, mas tem gente tentando empurrar essa porta do inferno nas portas dos quartéis, etc. Estão fazendo essas coisas por aí. Então é bom entender o seguinte, que Bolsonaro e Temer, nesses 6 anos, não só mudou questões aparentes, questões de instruções normativas, portarias, decretos, não. Ele fez mudanças de fundo, através de reformas constitucionais. Entre elas, foi do Temer, a que nós chamamos de PEC do fim do mundo, que é a PEC, né, que é a emenda constitucional 95, aquela do teto do gastos. Olha uma coisa contraditória. Não existe possibilidade alguma de Lula cumprir as promessas de campanha e a preservação do teto de gastos. O que é que Lula falava na sua campanha? Ele falava que educação era investimento, portanto, teria que ter um bom dinheiro para a educação. Saúde, preservar vidas era investimento, portanto, tem que ter um bom dinheiro para a saúde. O povo precisava de fazer 3 refeições por dia, portanto, a assistência social tinha que ter um bom dinheiro. O povo precisava de casa para morar, e para isso, Minha Casa Minha Vida vai precisar de um bom investimento. O que significa dizer que nada disso será efetuado se a gente respeitar o teto do gasto. Aí você fala, mas o Congresso é muito conservador. Como é que você vai conseguir destruir, enterrar o teto de gasto numa dinâmica tão difícil como essa? Você tem aí, né, a grande imprensa que batia em Bolsonaro já começa a defender teto de gasto, já começa a defender essas coisas todas. Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é colocar o povo para exigir as suas pautas, as suas reivindicações, os seus sonhos, os seus desejos. É mobilizar o povo para exigir que Lula cumpra as suas promessas de campanha, que garanta investimento na educação, que garanta investimento na saúde, que garanta casas populares, que garanta comida na mesa do pobre, assistência social. Então, isso fundamentalmente vai nos levar a enfrentar necessariamente a emenda constitucional 95. Nós temos que desmoralizar essa emenda. Porque, olha bem, você fala assim, o capital, o mercado defende essa emenda. Curiosidade, em que país do mundo existe teto de gastos nas condições que o Brasil tem? Eu estava discutindo aqui com alguns colegas meus, que estavam ansiosos sobre essa questão, preocupado, e ele chegou a chegar para mim e dizer o seguinte, olha, Lobão, mas na minha casa eu tento fazer um esforço brutal para só gastar o que eu ganho, ou até menos para poder economizar um pouco. E eu disse, mas o que é que tem a ver isso com o teto de gasto? Porque o teto de gasto não é baseado no que o Brasil tem. E se fosse para ser baseado no que o Brasil tem, como diz a Auditoria Cidadã da Dívida, nós temos muito dinheiro em caixa. Então, o Brasil não gasta, não é porque não tem dinheiro. O Brasil não gasta, o teto de gasto é baseado no gasto do ano anterior, não tem nada a ver com a arrecadação do Brasil, com o dinheiro que o Brasil tem em caixa, não tem nada a ver teto de gasto com isso. O teto de gasto tem a ver com a preservação da arrecadação para garantir lucros, para garantir que o capital internacional, quando vem a investir aqui, se ele tiver prejuízo, o governo brasileiro, como seu avaliador, pague o prejuízo dele. E para isso tem que ter reservas internacionais, para isso tem que ter superávit primário, né? Então não tem nada a ver com responsabilidade fiscal. O que existe, na verdade, é uma irresponsabilidade social. Porque, evidentemente, ninguém está propondo aqui, né, tocar o bumbo aí para gastar dinheiro à toa, deixando o Brasil aí, né, a ver navios. Não é isso.
mas o Brasil tem muito dinheiro. O Brasil tem de onde tirar mais dinheiro ainda. O Brasil tem muitas fontes de recursos a ser exploradas. Então, não é problema de arrecadação, não é problema de dinheiro, é questão de prioridade. O que é a prioridade para o Brasil? É o povo? É a sua população? Ou é o chamado mercado, ou seja, as grandes empresas, os bancos, que ganham aí volumes fenomenais de dinheiro. Tanto é que você fala assim, nós estamos, o governo de transição está querendo tirar do teto de gasto o Bolsa Família. O maior gasto do orçamento brasileiro, que leva, pela projeção do Bolsonaro para o próximo ano, vai levar mais de 50% do nosso orçamento, é a dívida pública. A dívida pública está no teto do gasto? Então, me perdoe, não tem nenhuma responsabilidade fiscal com isso. Aquilo que nós mais gastamos está fora do teto de gasto. Ou seja, podemos pegar dinheiro à vontade para pagar banqueiro. Isso não conta. Isso não prejudica. Isso não afere os princípios da arrecadação. Então, ou seja, tirar dinheiro do caixa para pagar banqueiro, para pagar possíveis investidores que deu errado aqui, que foi a falência e que o Brasil é avalista e paga, e transfere isso para a dívida pública. Isso pode. Mas tirar dinheiro para garantir comida, tirar dinheiro para garantir educação, tirar dinheiro para garantir casa, tirar dinheiro para garantir saúde, isso não pode. Isso é gasto, isso é irresponsabilidade fiscal. Então é importante entender, uma boa discussão que dá é que a emenda constitucional 95 ela é uma emenda de muita irresponsabilidade social. Não tem nada a ver com responsabilidade fiscal. Dinheiro, o Brasil tem. É isso. Então, nós temos que mobilizar a nossa classe, a classe trabalhadora, para ir para frente, exigindo as promessas de campanha que Lula fez durante o período eleitoral, e eu não tenho dúvida que o seu cumprimento vai exigir que a gente lute pela revogação do teto dos gastos, a emenda constitucional 95. Essa é a tarefa, essa é a luta que toda a classe trabalhadora tem que travar e o povo pobre brasileiro. Professora Rivânia, está aí? Ela caiu? Não. Não caí não, estou aqui. Sempre estive. Então, gente, Pedro, essa pergunta é muito importante porque a gente precisa entender um pouco como tem se dado a questão do orçamento público, né? Inclusive pensando aí na emenda constitucional 95, como o Lobão citou, essa emenda constitucional que vem aí depois do golpe de 2016 é uma emenda constitucional que aprofunda a lei de responsabilidade fiscal. Ela está dentro de uma política econômica do ajuste fiscal, pautada aí, pressionada, né, pelos organismos financeiros internacionais, pelo capital que tem se alimentado da dívida pública dos estados, pelo capital que tem aí feito um investimento nessa política rentista da dívida pública. Então, tudo isso fez com que essa emenda constitucional se tornasse prioridade em 2016 e continuasse como política econômica a ser adotada no nosso país. Vale ressaltar que na emenda constitucional 95 não há qualquer limite aos juros e encargos da dívida. Então, isso já diz a quem serve essa emenda constitucional. Ela tem servido principalmente para encolher o orçamento público das áreas de saúde, de educação, de previdência, para justificar contra a reforma, por exemplo, da previdência, de assistência social, de segurança, das áreas que são para a população brasileira, ou que devem ser para o Estado também, áreas prioritárias. E aí, pensando no orçamento da educação, por exemplo, a gente pode fazer uma avaliação do que tem significado a emenda constitucional 95, de que a gente tem diminuição concreta do orçamento. Não é corte, não é contingenciamento, não é bloqueio, não é somente isso ou desvio. É, de fato, redução concreta no orçamento que não retorna se continuar com essa política. Não retorna. O orçamento de 2022, por exemplo, para toda a educação pública no nosso país,
ele está semelhante ao orçamento de 2013. Ou seja, a gente está falando de um orçamento de 10 anos atrás. E olha as necessidades da educação durante esse período. E olha a inflação durante esse período. Né? E olha as condições de fazer pesquisa, extensão e ensino durante esse período. Então, é completamente defasado, é completamente precarizado o orçamento que tem sido posto para a educação. Isso se aprofundou com a Emenda Constitucional 95. Por isso, a carta que o Andes entregou, tanto aos presidenciáveis, como a carta que nós entregamos recentemente para a equipe de transição no GT da Educação, o primeiro ponto da nossa carta trata da revogação da Emenda Constitucional 95. Porque nós compreendemos que é impossível pensar o orçamento da educação e pautar uma recomposição do orçamento da educação sem derrubar a Emenda Constitucional 95. Porque sem derrubar a Emenda Constitucional 95, nós vamos estar cercados no limite. E não é possível pensar em recompor o orçamento da educação com esse limite. Por exemplo, já se discute agora, né? Tirar do teto dos gastos o que eles têm chamado de receita própria da educação. Isso para a gente causa uma grande preocupação também. Porque receita própria da educação tem sido denominado com os investimentos externos, com as emendas parlamentares, né, com as emendas de bancada. Isso é muito ruim, porque você mantém o teto, né, é isso que o próximo governo também tem pensado para 2023, mantém o teto do orçamento para a educação, liberando apenas as receitas externas, né, ou próprias ou de emendas. E isso é muito preocupante, porque é um processo também de privatização, de abertura para investimentos privados. É dizer para as universidades, nós só temos X. Para além disso, vocês procurem de modo externo, né? Ou de forma até investimentos privados, investimento do capital, investimento de empresas dentro das nossas instituições de ensino. Isso vai totalmente de encontro ao projeto que o Andes tem construído, que o Andes tem lutado no nosso país, porque a nossa luta é pelo financiamento público para a educação pública. É que a gente tenha dentro do orçamento uma garantia de que o que foi aprovado para a educação consegue manter o tripé ensino, pesquisa e extensão, consegue manter condições dignas de trabalho, consegue manter políticas de permanência e assistência estudantil, né, consegue pensar em expansão com qualidade. Então, assim, dentro do que está posto, não é possível. Então, essa luta pelo fim do teto dos gastos, ela deve ser uma luta de todos os sindicatos, dos movimentos da classe trabalhadora, das centrais sindicais, dos movimentos sociais e populares, porque com a manutenção do teto dos gastos, é impossível pensar em ampliar a nossa concepção de educação, o financiamento para a educação, o acesso de modo mais ampliado para a classe trabalhadora, às universidades e institutos federais. Então, essa é uma questão muito importante para a gente e por isso está como ponto 1 da nossa carta, que nós conversamos com a transição, que nós entregamos aos presidenciáveis, que o presidente eleito recebeu essa nossa carta e está reafirmando qual é a problemática da Emenda Constitucional 95 e o que ela ocasiona para a educação pública. Então, essa sua pergunta, Pedro, ela é extremamente importante para a gente chamar a atenção da nossa categoria, para mobilizar a nossa categoria em torno dessa questão, mas não somente a nossa categoria, para que a gente possa construir unidade com as entidades da classe trabalhadora, para que a gente possa construir unidade com outros segmentos que passem a defender também a universidade pública, a educação pública, a saúde pública. Assim como o Sindicato Nacional tem se colocado contra as privatizações da Petrobras, da Eletrobras, né, e as privatizações históricas que nós tivemos, nós precisamos também que o conjunto da classe trabalhadora entenda que a luta em defesa da educação é uma luta da classe trabalhadora, que o acesso à educação deve ser pauta também do conjunto da classe trabalhadora nesse país, que tem, sendo um país de economia periférica, sendo um país da periferia do sistema capitalista, tem sido aí, né, jogado também para a classe trabalhadora do nosso país a negação do acesso à educação em seus diversos níveis de formação. Então, pensar em Emenda Constitucional 95 e a sua revogação é pensar também em considerar
em concretizar, materializar a educação como um direito fundamental, que só é possível com orçamento. Obrigado, professora Rivânia. A gente está chegando no... Já passou, na verdade, um pouquinho do nosso tempo de 30 minutos, né? Então, acho que eu vou encerrando a nossa conversa, de repente passando um minutinho para cada um de vocês fazer um cumprimento à audiência da TV Comunitária de Brasília, o nosso canal de YouTube. Pode ser o Davi, de repente, primeiro, um minutinho de encerramento, depois a professora Rivânia. Só agradecer o convite, dizer à nossa disposição, né, de estar aqui sempre discutindo as questões da educação, as questões mais essenciais do povo brasileiro. Para a gente é muito, mas muito bom estar aqui com você, estar aqui com a Rivânia. É sempre bom, a gente aprende muito. E dizer da nossa disposição de luta. Nós achamos que não abrimos a porta do céu, mas nós fechamos a porta do inferno. Agora é arregaçar as mangas e lutar pelos nossos direitos, pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos. A educação, ela muda as pessoas, né? E as pessoas mudam o mundo, já dizia Paulo Freire. Então vamos levar isso muito a sério, tentando mudar as pessoas para que a gente possa mudar o mundo. Então vamos juntos construir uma educação pública, gratuita, de qualidade, né? e referenciada na sociedade. Vamos juntos, pessoal. Obrigado pelo espaço. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Davi. E professora Rivânia? Então, eu queria também saudar esse momento, agradecer o convite, saudar o Davi Lobão, o grande companheiro de luta, saudar o Sinazef, saudar todas as pessoas que acompanham aqui, né, esse espaço, esse programa, dizer da importância da gente discutir a educação pública e da gente permanecer na luta por essas pautas. O Antissindicato Nacional entregou na equipe de transição um documento com 11 pontos que diz respeito à defesa da educação pública, mas nós sabemos que vamos precisar continuar mobilizados. E nós conversamos sobre isso na mesa, né, da transição do GT de Educação. Deixamos muito explícita a nossa posição, que o Antissindicato Nacional vai continuar com essas pautas também nas ruas, porque essa é a história desse sindicato. Então, é importante que a equipe de transição nos escute, dialogue, pense nessas pautas, mas também saber que nós vamos permanecer mobilizando a nossa categoria, construindo unidade e fazendo luta no nosso país, porque a situação é muito grave. E queria só, para finalizar, destacar um ponto que para a gente é prioridade na luta pela educação pública e nessa reconstrução da educação pública no nosso país, que é a luta em defesa da autonomia e contra as intervenções. Então, o Antissindicato Nacional tem no seu projeto de educação a defesa pelo fim da lista tríplice, para que a gente possa fazer valer a autonomia também de gestão político-administrativa nas nossas instituições de ensino superior, e isso só é possível com um processo eleitoral que respeite a vontade da comunidade acadêmica, que faça com que reitor eleito seja reitor empossado, reitora eleita seja reitora empossada, que o processo comece e se encerre dentro das nossas instituições. Essa é pauta prioritária, nós queremos que o governo imediatamente consiga fazer uma gestão junto ao Congresso Nacional para derrubar a lei da ditadura militar, que ainda estabelece lista tríplice desde 1968, e é inadmissível que a gente tenha uma lei que fragilize o que na nossa Constituição diz respeito à autonomia. Então, essa é uma luta prioritária, nós queremos se encontrar e somar aí esforços com as demais entidades da educação, com o conjunto da classe trabalhadora, para que a gente faça valer a autonomia, porque o que a gente vivenciou nesse último período com as intervenções é um processo profundo de ataque à educação pública, de ataque ao que significa as conquistas da educação como um direito fundamental e da educação superior, que nesse país tem sido extremamente, ao longo da história, elitizada e voltada para apenas uma parcela da classe trabalhadora, e nós defendemos a educação pública também como universal. Então, essa é uma bandeira prioritária.
Então, para dizer que foi muito importante a conversa com a transição, foi muito importante entregar a nossa carta, mas nós reafirmamos nesse espaço o lugar do sindicato. E o lugar do sindicato é representar a sua categoria, se aliar com a classe trabalhadora e ser contra e enfrentar qualquer ataque que venha a ferir a nossa classe, a pauta da educação, né, e os direitos que nós já temos aí conquistados a duras penas. Então, quero agradecer o espaço, dizer que, em nome do Antissindicato Nacional, é uma honra estarmos, né, formando lutas, construindo lutas no nosso país, seja contra a PEC 32, qualquer proposta de reforma administrativa, seja em defesa da educação pública, em defesa da classe trabalhadora, e dizer que o Antissindicato Nacional vai permanecer nessa linha que tem sido aí mais de 40 anos de construção do nosso sindicato. Então, muito obrigada, Pedro, saudações à ADUMB, saudações aos nossos filiados aí, né, da Universidade de Brasília, e dizer que é uma honra poder estar nesse espaço dialogando com vocês. Obrigado, professora Rivânia. Bom, eu queria agradecer, então, a presença dos convidados, né, o coordenador-geral do Sinasef, Davi Lovão, e a presidenta do Antissindicato Nacional, Rivânia Moura, né, e encerrar por aqui o nosso Diálogos ADUMB de hoje, né, já que a gente já passou até um pouquinho do tempo, e convidar vocês a voltar na semana que vem, né, a gente tem o Diálogos ADUMB toda segunda-feira às 18h30, para mais debates sobre a educação brasileira, o movimento sindical e todos os temas relacionados. Agradeço também ao Paulo Câmara, da TV Comunitária de Brasília, e encerro por aqui. Obrigado.